Olá, olá pessoal, esse aqui é o começo, né? Começo da nossa jornada com esse livro chamado Superação. Em inglês o nome é Made e ele é um best-seller pelo New York Times, foi escrito pela Stephanie Land. E ele tem um subtítulo chamado Trabalho Duro, Salário Baixo e o Dever de uma Mãe Solo. Bom, aqui tem uma opinião do Barack Obama quando leu o livro, né, que estampa na capa. A desigualdade social dos Estados Unidos sob o olhar de uma mãe solo, um relato de muitas famílias em busca da sobrevivência e um lembrete de que há dignidade em todo tipo de trabalho. Bom, o prefácio foi feito pela Bárbara Enreich e publicado aqui a tradução pela editora Alta Life. A gente vai começar hoje esse trabalho de ler esse livro. Ele tem 456 páginas, mas eu vou dividir sempre pelos capítulos, tá? Esse aqui, então, a gente vai apresentar. Foi publicado no Rio de Janeiro de 2020. Bom, vamos passar aqui por alto, só para nesse primeiro vocês entenderem sobre o que é o livro, né? Esse livro se tornou uma série na Netflix de mesmo nome, chamado Made, não tem subtítulo, e foi feito pela Andie MacDowell, pela filha dela, no papel principal. Bom, eu recomendo muito a série. Li algumas críticas de pessoas que leram o livro e viram a série, acharam que a série acrescenta um componente geracional à trama, para a gente entender melhor, né, onde né, tá essa personagem que vai ter a sua voz aqui dita, né, no livro todo do Made. Em resumo, a história é sobre uma adolescente quase adulta ali, início, né, da vida adulta, que se torna mãe muito cedo, e é autobiográfico, é a história da Stephanie mesmo, né? E bom, mais tarde ela realmente vai para uma universidade, vai cursar escrita criativa, mas ela consegue, né, na verdade, ter uma segunda chance na universidade através de um texto que ela escreve a partir das faxinas que ela faz para sobreviver quando ela decide sair do relacionamento abusivo com o pai da criança dela, até então, pessoa com a qual ela convivia, ela não chegou a se casar com ele. Então, quer dizer, tem muitas camadas essa história, camadas de abuso emocional ali da vida que ela já estava levando, que ela narra no livro. E na série a gente vai mais fundo porque tem essa personagem da mãe, a gente entende que a mãe também passou por muitos abusos, criou ela num ambiente abusivo, ela saiu desse ambiente sem perceber para morar com uma pessoa que também tinha passado várias questões de infância e não resolveu antes de ter uma nova configuração de família. Também a mãe do marido dela aparece na série, então é bem interessante. A série desenvolve muito esses personagens. Eu indico, é original da Netflix, então só lá. São 10 episódios. Agora eu fiquei com uma coisa muito curiosa para ler o livro. E a série me passou uma sensação assim inesquecível. E eu queria ver, né, de onde parte isso, essa inspiração. Então, eu super recomendo o livro da Stephanie.
apesar de ainda não ter lido, né, vou ler aqui com vocês, mas explicando, ela tá nesse momento em que no meio da noite, pela série, tá, que eu vou descobrir o que eles ficcionalizaram mais na série e tal, né, porque como eu já vi mais de uma vez, eu tenho essa perspectiva do que eles decidiram quando foram para o audiovisual. Mas aqui na literatura, já estou vendo que começa com O Abrigo. Ela já começa do momento, assim como a série, do momento em que ela resolve se separar desse também jovem adulto, né, que se torna pai da filha dela. Ele não queria, quando ela soube da gravidez, ele sugeriu, né, que eles interrompessem, mas ela quis continuar e daí para frente o que eles tinham de bacana, que era a relação deles, foi por água abaixo. Talvez ele quisesse se tornar pai num outro momento, mas não foi naquele. E ao que se me parece, vamos confirmar aqui, na série a filha dela tem uns 3 aninhos quando ela toma essa decisão. Então não foi de imediato, assim, sabe? Ele ainda conseguiu segurar as pontas como pai, assim, durante aquele primeiro momento ali da infância da filha. Bom, então é isso. Aqui a gente vai ler sumário, agradecimento, prefácio. E eu sempre gosto de ler o sumário para ter uma ideia do que vai ter, né, de tudo no livro. A parte 1, o abrigo, o trailer, moradia provisória, o apartamento, 7 tipos diferentes de assistência governamental, isso é um capítulo só, perdão, a fazenda, o último emprego da terra, a casa pornográfica, faxina de mudança, a casa de Henry. Aí vai para a parte 2, eu não sei bem por que ela dividiu em 2 partes, vamos ver. O estúdio, minimalista, a casa de Wendy, a casa das plantas, a casa do chefe, a casa de dona, daqui a 3 anos, a casa triste, a casa de Lori, entre aspas, não sei como você consegue, a casa do palhaço, entre aspas, em inglês, Still Life with Mia, o blog, a parte 3, Faça Melhor, a casa da Bahia, a trabalhadora mais esforçada, a casa da acumuladora e em casa. Para Mia, a filha dela, boa noite, eu te amo, vejo você de manhã, mamãe. Agora uma citação, né? Aprendi que ganhar a vida não é o mesmo que viver a vida. Maya Angelou. Quem não conhece o trabalho da Maya, é bem legal. Tem livros super interessantes. Vamos aos agradecimentos. Este livro foi criado por mães solos. Adoro poder dizer isso porque mães solo são aguerridas, valentes, resilientes, corajosas e fortes na maneira como vivem e, sobretudo, como amam. Sou eternamente grata às mães solo que foram doulas do meu livro, que amaram essa história desde o início. Debbie Wergaton, o exemplo ideal de amizade, que leu muitos rascunhos horríveis disto aqui, da proposta, e imediatamente retornou com inúmeras mensagens exaltadas e fazendo a maior festa. Kelly Sandberg, cuja voz tranquila me instruiu de um jeito tão comovente em momentos de desespero que se tornou minha narrativa interna. Beck Margolis, de longe a melhor vizinha, ouvinte e companheira de jantares, que abençoou Mia ao ser sua outra mãe. Andrea Guevara, cuja habilidade de enxergar o coração e a pura essência das pessoas me espanta. E, por fim, a Christian Trotman, minha editora incrível na Hachette.
Sem dúvida, este livro teria sido um amontoado incoerente de, entre aspas, então aconteceu isso, fecha aspas, sem suas edições cuidadosas, ponderadas e pormenorizadas à perfeição. Obrigada por se dedicar por inteiro a este livro. Não poderia haver pessoa melhor para guiá-lo ao mundo. A Jeff Kleiman, o agente dos sonhos, o melhor dos melhores. Você não faz ideia do quanto adorei todos os seus e-mails e mensagens cheios de pontos de exclamação. A meus professores, Sr. Birdsall, meu professor do 4º ano no Senecal Park Elementary em Anchorage, Alaska, por trazer à tona a escritora em mim, Deborah McPhee Ellen, por afirmar com tanta convicção que meu ensaio Confessions of the Housekeeper, Confissões de uma Doméstica, em tradução livre, daria um livro. Isso se tornou minha própria profecia a ser cumprida. Obrigada por trazer à tona a contadora de histórias em mim. Agradeço também a Bárbara Encherrais, Marisol Bello, Lisa Drew, Colin Smith, Jude Blunt, David Gates, Sherwin Bitsui, Katie Kane, Walter Keane, Robert Studbetfield, Erin Sedin, Chris Dombrovskis e Elke Goversten, por pacientemente conduzirem e guiarem minha escrita rumo à coerência, com estímulo e capacitação fundamentais. Obrigada. As minhas filhas, que são a razão de tudo. Coraline, seus sorrisos radiantes e abraços apertados me ajudaram a lidar com muitos e longos dias de escrita e revisão. Mia, minha doce menina, Emily Story. Agradeço a vocês por me transformarem em mãe. Obrigada por viverem essa jornada comigo. Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada especialmente por sempre me colocarem no meu lugar com sua capacidade de serem exatamente quem são e ninguém mais. Meu peito se enche de afeto e devoção que sinto por vocês duas, e eu as amo cada vez mais. A meus leitores e incentivadores ao longo dos últimos anos, aos Bunders, aos que estão à mercê do sistema falido da assistência governamental e que passam os dias no desespero esmagador da pobreza, aos que foram criados por mães solo, e aos que estão criando filhos por conta própria. Obrigada por continuamente me lembrarem da crucial importância de compartilhar essa história. Obrigada por terem este livro em mãos. Obrigada por se juntarem a mim nessa jornada. Obrigada a todos vocês por caminharem ao meu lado. Prefácio. Bem-vindo ao mundo do Stephen Land. Para entrar nele, há um preço. Deixar para trás todos os estereótipos envolvendo trabalhadores domésticos, pais e mães solo, e imagens da pobreza extraídas da mídia que talvez você ainda conserve. Stephen trabalha muito e é articulada, para usar o termo elogioso condescendente atribuído pelas elites a pessoas inesperadamente inteligentes que não têm formação superior. Superação é sobre a jornada dela como mãe, tentando proporcionar uma vida e um lar seguro à filha, Mia, enquanto sobrevive de migalhas da assistência social e do salário ridiculamente baixo que ganhava como doméstica. O trabalho de uma criada evoca bandejas de chá, uniformes engomados, Downton Abbey,
Aquela série, né, gente? Porém, na realidade, o mundo da criada é incrustado de sujeira e cuecas borradas. Essas trabalhadoras desentopem ralos com pelos pubianos e lidam com nossa roupa suja no sentido literal e no metafórico. Ainda assim, permanecem na invisibilidade, ignoradas pela política e pelas diretrizes governamentais, olhadas com desdém em nossas portas de entrada. Sei disso porque vivenciei brevemente essa experiência quando fiz uma reportagem investigativa sobre trabalhos mal remunerados para o meu livro Miséria Americana. Ao contrário de Stephanie, eu podia voltar para a minha vida bem mais confortável como escritora e, ao contrário dela, não estava tentando sustentar uma criança com meu salário. Meus filhos já tinham crescido e não tinham interesse algum em morar comigo em estacionamentos para trailers como parte de uma empreitada louca de jornalista. Então, sei como é o trabalho de limpar casas, a exaustão e o desprezo que enfrentava ao usar em público meu colete da empresa em que se lia The Maids International. Mas a ansiedade e o desespero de muitas das minhas colegas de trabalho eu só podia imaginar. Como Stephanie, muitas dessas mulheres eram mães solo que limpavam casas como meio de sobrevivência, que ficavam agoniadas o dia todo com os filhos que, às vezes, precisavam deixar em situações perigosas para poder trabalhar. Por sorte, você provavelmente nunca precisou viver no mundo de Stephanie. Em superação, verá que a escassez é a lei. Nunca dinheiro suficiente e às vezes nem comida suficiente. Manteiga de amendoim e macarrão instantâneo são regra. McDonald's é um raro prazer. É um mundo em que nada é muito confiável. E isso inclui carros, homens e moradia. Vales-refeição são um pilar importante para a sobrevivência dessas pessoas. A recente lei norte-americana, que exige que as pessoas trabalhem para receber os seus, o deixará com raiva. Sem esses recursos do governo, esses trabalhadores, entre eles mães e pais solo, não conseguiriam sobreviver. Isso não é esmola. Como todos nós, eles querem uma base estável na sociedade. Talvez o aspecto mais doloroso do mundo de Stephanie seja o antagonismo infligido pelos mais afortunados. É o preconceito de classe que atinge sobretudo trabalhadores braçais frequentemente julgados como moral e intelectualmente inferiores aos que usam ternos ou que trabalham atrás de uma mesa. No supermercado, outros clientes olham para o carrinho de compras de Stephanie com um ar julgador enquanto ela paga com vales-refeição. Um homem mais velho diz em voz alta: "De nada", como se ele tivesse pessoalmente pagado pelas compras. Essa mentalidade vai muito além desta situação específica vivida por Stephanie e representa a visão da maior parte da nossa sociedade. A narrativa do mundo de Stephanie tem um arco que parece rumar a um colapso desastroso. Primeiro, ao desgaste físico proveniente de ficar erguendo coisas, aspirando e esfregando de 6 a 8 horas por dia. Na companhia de limpeza para a qual trabalhei, todas as minhas colegas de trabalho de 19 anos em diante pareciam sofrer de algum tipo de dor neuromuscular que prejudicava as costas, lesões no manguito rotator e problemas nos joelhos e tornozelos. Stephanie lida com isso consumindo quantidades alarmantes de ibuprofeno diariamente. Em certo momento, ela lança um olhar melancólico aos opioides guardados no banheiro de um cliente, mas as drogas prescritas
não são uma opção para ela, nem massagens ou cuidados físicos, ou visitas a um especialista em dor. No ápice, ou interligado à exaustão física de seu estilo de vida, está o desafio emocional que Stephanie enfrenta. Ela é o exemplo perfeito da resiliência que psicólogos recomendam aos pobres. Ao confrontar um obstáculo, ela imagina como seguir em frente, mas a ofensiva dos obstáculos às vezes atinge níveis excessivos. O que não a deixa sucumbir é o infinito amor que sente pela filha, a luz brilhante e intensa que ilumina todo o livro. Dizer que essa obra tem um final feliz dificilmente é um spoiler. Ao longo dos anos de luta e labuta reportados aqui, Stephanie nutria um desejo de se tornar escritora. Eu a conheci anos atrás, quando estava começando sua carreira na escrita. Além de escritora, sou fundadora do Economic Hardship Reporting Project, organização que promove jornalismo de alta qualidade sobre desigualdade econômica, especialmente por pessoas que estão lutando para sobreviver por sua conta e risco. Stephanie nos enviou uma solicitação e nós a acolhemos. Trabalhamos com ela para desenvolver sua apresentação, aperfeiçoar rascunhos e incluí-los nos melhores estabelecimentos que podíamos encontrar, incluindo o New York Times e o New York Review of Books. Ela é exatamente o tipo de pessoa que justifica nossa existência, uma escritora desconhecida, da classe operária, que só precisava de um empurrãozinho para catapultar sua carreira. Se esse livro lhe servir de inspiração, o que talvez aconteça, lembre-se de como ele passou perto de nunca existir. Stephanie poderia ter se entregado ao desespero ou à exaustão. Poderia ter sofrido uma lesão incapacitante no trabalho. Pense também em todas as mulheres que, pelos mesmos motivos, nunca conseguiram fazer com que suas histórias fossem contadas. Stephanie nos lembra de que elas estão por aí aos milhões, cada uma heroína à sua própria maneira, esperando para ser ouvida. Bárbara Henry Reich. Bom, aqui começa primeiro a parte 1, né? O abrigo. Eu vou deixar esse vídeo separado, né? Essa introdução aí, junto com o sumário e o prefácio. E a parte 1 a gente começa com o abrigo, né? No próximo vídeo, tá bom? Um beijo, vamos embarcar nessa. Convido todos a verem a série e acompanharem aqui a leitura do livro. Beijos.